Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao Donos da Bola desta sexta-feira e nós já vamos começar falando de futebol. É o seguinte, ontem aconteceu a reunião virtual da Federação Paulista com os times da Série A2 e foi definido que o campeonato será decidido em campo. A situação fica muito complicada quando o assunto é manter os jogadores e as contas em dia. Pedro Souza conversou com o presidente Gilcinho, que falou como vai ficar a vida do Esporte Clube Taubaté. Gilcinho, obrigado por nos atender. Vamos falar um pouco sobre a videoconferência que aconteceu na tarde desta quinta-feira. Qual a sua opinião sobre a decisão da Federação Paulista de Futebol em continuar o campeonato? Desde o início, o Taubaté era a favor que a Série 2 acabasse dentro de campo e quais eram as condições? Então, sabemos que o mundo está passando por um momento muito difícil e triste, né, e não seria diferente também com o futebol. Ontem, na reunião, foi determinado que o campeonato voltará em campo, né, mas sem uma data certa ainda para o seu retorno. E só irá retornar com autorização do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. Então, inicialmente, eu me posicionei contra o retorno sem ter um auxílio extra da Federação. Mas a Federação já deixou bem claro que não haverá esse auxílio extra e avisou, e fez o apontamento que não haveria um outro caminho. E os clubes tiveram que aceitar devido à cota da televisão, que os clubes não receberiam as cotas desse ano e seria uma quebra de contrato e também não receberiam nada no ano que vem. Então os clubes decidiram pela continuidade, mas como eu falei, não tem uma data certa. Daqui a 20 dias irão nos chamar para uma nova reunião para ver como que está o cenário, para ver qual vai ser a decisão futura do campeonato. Entendido. Sobre a permissão de mudar todos os jogadores já inscritos no campeonato. Isso será feito? Alguns atletas podem continuar no clube quando o campeonato voltar? Sim, os contratos dos nossos jogadores, como da maioria dos clubes da Série 2, se encerram agora no dia 30 de abril. Então, cada clube vai ter que fazer a sua negociação, convencer os jogadores, fazer os acordos, porque será, no nosso ver, um outro campeonato. Não sabemos se o campeonato retorna em julho, se retorna em agosto. Então, nós teremos que negociar. Não se pode contratar jogadores nem da A1, nem da A2 e nem da A3. Então, vai ser o convencimento, teremos que fazer algum tipo de acordo com esses jogadores. Poderemos, sim, também contratar novos, mas hoje a situação nossa é muito complicada, Como eu falei, nós fizemos um planejamento desde maio do ano passado, com um custo até alto, e se encerraria agora em abril. Então, nós não temos hoje uma situação financeira de montar uma equipe para mais 1 ou 2 meses de salários. Então, teremos que, sim, que negociar com os jogadores, conversar e ver como que nós iremos fazer isso. Iremos conversar com a diretoria, com nossos parceiros, com os patrocinadores, para ver o caminho que a gente possa estar seguindo aí no futuro. O nosso orçamento foi para poder estar honrando até o mês de abril, então teremos que arrumar meios aí para poder continuar com uma equipe competitiva aí para buscar o tão sonhado acesso. E dificuldade, hein? Não pode contratar jogadores, fica difícil numa pandemia conseguir patrocinadores ou manter os próprios patrocinadores. E os jogadores, será que eles estão cumprindo em casa a cartilha do clube, fazendo exercícios? Quando voltar tem que ter uma pré-temporada, não tem data ainda. Tudo muito complicado, principalmente quando se trata dos times da Série A2 do Campeonato Paulista. Mas daqui a pouco eu vou ler a sua opinião aqui do nosso programa e também vamos trazer a opinião dele, Antônio Carmo, que vai fazer os seus comentários e falar mais sobre essa decisão da Federação Paulista e a decisão dos times também, junto com a entidade. A gente volta já.